Bom, agora 4h30, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Segré. Complementando o que o Diogo perfeitamente colocava, em geral, essa situação aí dá como se denomina na aviação stall. O avião estolou. Ele perde. E o estranho é que, imaginando que ele vem voando a uma velocidade qualquer, certamente uma velocidade alta, é muito difícil que tenha um stall absoluto. Porque se perder velocidade e o avião tiver o controle, o comandante estiver com o controle do avião, ele daria, empina o nariz para baixo, falando bem didaticamente, e ele conseguiria sustentação, em teoria, que permitisse que o voo pelo menos planeie, o avião possa planear. Mas nesse caso em particular, ele cai como uma pedra. Então é difícil imaginar que ele vinha voando. Não vejo fumaça, então essa menção que você faz, Piperno, sobre a possibilidade de que o motor tenha estourado, deveria ter fumaça se tivesse aplicado isso. Perfeito. Mas concordo com o Diogo, é muito estranho, não me parece que seja o caso. Sim, Diogo. Mas veja, você me permite um comentário? Claro. Quando começa a formar gelo na asa, e é possível, não estou afirmando que houve, só a investigação vai saber, mas quando começa a formar gelo na asa, se um avião voava a 160 km por hora, o gelo vai deformando de tal maneira, e vai até aumentando o peso também, que ele passa a conseguir voar só se tiver 180, 190, 200. Então, às vezes, ele vem na velocidade de cruzeiro e essa formação de gelo vai derrubando a capacidade de sustentação do avião. Então, às vezes, ele vem em certa velocidade, mas não é o suficiente para mantê-lo sustentado no ar. E a tendência, até por ter sido parafuso chato, que também se imagina muito dificilmente foi questão de perda de motor, porque a perda de motor tenderia, se fosse levado a um erro mais continuado, a um parafuso invertido. Ele perde sustentação primeiro numa asa e depois na outra, e aí ele cai como se estivesse virando de cabeça para baixo, para cima, para baixo, para cima e assim por diante. Comandante Robinson, por favor. Realmente, o que o Diogo falou faz sentido. Se ele tivesse perdido o motor, ele ia entrar no dorso. A tendência é entrar no dorso e aí você faz um... Quando você fala entrar no dorso... virar de ponta cabeça. Geralmente você vira para o lado do motor morto, né? Sim. E aí você entra numa espiral. Então faz sentido isso que ele falou. Agora, eu acho assim, Evandro, a gente não sabe como era a consciência situacional dos pilotos. Porque também eu vou pegar a carona no que o Diogo falou. Quando você tem um aumento de gelo, né, vai se formando gelo, você está aumentando o peso. Quanto mais peso, mais velocidade você vai precisar para manter aquela condição. Então a gente não sabe se eles tinham a consciência situacional da velocidade real e da formação de gelo. A gente não tem como saber isso no momento. Né? Sim, isso é muito importante. A investigação vai ter que cruzar muitos parâmetros para chegar a algumas conclusões. Se tiver gelo no pitot, também perde a referência pelos indicadores. Exatamente. Ou seja, que é mais ou menos o que aconteceu naquele avião da Air France. Eles perderam, então, a comunicação porque os pilotos ficaram congelados e aí é como se eles tivessem de guiar a aeronave a partir... Vamos falar assim, de maneira bem simples e chula. Eles teriam de guiar a aeronave no muque, no braço. É que você não sabe a que velocidade vai, qual é a tua altitude, não sabe nada. Porque o pitot é que toma os parâmetros principais que vão te dar indicação da velocidade, climb, altitude, etc. do avião. Se você tiver um comprometimento do sistema de pitot, ou mesmo do tratamento desses dados, você pode ter indicações errôneas que vão te levar a decisões erradas também, né? Puxa vida. Bom, agora 4h34, o pessoal da rádio está de volta e nós estamos falando aqui sobre o avião que matou 62 pessoas hoje em Viedo, aqui no interior de São Paulo. A aeronave caiu em um condomínio de casas. Só um minutinho, Diogo, se eu vou atualizar aqui para o pessoal que nos acompanha, eu já passo para você. E nós estamos, então, trazendo as informações ao vivo aqui e construindo a partir daquelas que vão chegando para a gente por meio das manifestações de autoridades de todo o país, principalmente aquelas que acompanham a situação ali em loco. Fala, Diogo. Maria. Não fui eu quem chamou, não, mas estou aqui à disposição para perdão, Diogo, foi o Zé que quer fazer uma pergunta. Zé Maria, fala aí de Brasília. Eu queria dizer que o ministro Silvio Costa Filho, o ministro de Portos e Aeroportos, está a caminho de Viedo, né? Ele estava junto com o governador de São Paulo, os dois vão para Viracopos e depois irão para o local. O CENIPA, ele vai investigar, daqui a pouco começa a fala, né? Vai investigar o que aconteceu e eu conversei com integrantes lá do CENIPA, eles fazem questão de dizer o seguinte: não é uma investigação para fins de processos,
de punição ou de cobrança, né? Mas apenas para o desenvolvimento da aeronáutica, né? Ou seja, para saber de como evitar os próximos acidentes. E o ministro Silvio Costa Filho é que falou com o presidente Lula do que aconteceu. E ele divulgou uma nota: lamento profundamente o acidente envolvendo a aeronave de passageiros ocorrida em Viedo, São Paulo. Manifestamos nossa solidariedade às vítimas dessa tragédia e seus familiares. Informo que falei com o presidente Lula e com o governador Tarcísio sobre o episódio. O governo federal, ao lado do governo do estado de São Paulo, está acompanhando todas as ações para o enfrentamento desta tragédia. A ANAC e o CENIPA estão adotando as ações para o atendimento aos aeroportos e apurando as informações pertinentes ao caso. Estou, neste momento, saindo de Itajaí, né? Ele já saiu de lá, em Santa Catarina, e em deslocamento ao estado de São Paulo para poder acompanhar todas as operações. O Ministério de Aeroportos já está avaliando, inclusive, sobre essa possibilidade aí, mas que foi descartada, de que haveria perigo naquela região para evitar o trânsito de aeronaves na região. Eu queria perguntar, sabe, eu já ouvi falar de comandos, nesse caso, de ibicar o avião para que ele possa pegar velocidade e depois fazer uma recuperação. Existe essa possibilidade e por que os pilotos não fizeram isso? Diogo, vamos lá contigo. Existe quando não é parafuso chato em muitos aviões. Tem poucos aviões, normalmente são os acrobáticos, aviões menores, que podem entrar nesse chamado parafuso chato e ainda sair. E esse é um treinamento importante que a gente faz em dados momentos. Agora, neste caso e muitos outros, quando ele entra no parafuso chato, que ele cai, digamos, como fosse uma folha de papel pesada, se você pisa no pedal para dar o leme no sentido contrário que ele está virando, não tem impacto com o ar, porque ele não tem velocidade suficiente. Então, não é o suficiente para fazer o avião parar de fazer essa guinada para a esquerda e começar a guinar para a direita. Se você empurra um manche para frente, que é para fazer o profundor, jogar o bico do avião, vamos dizer assim, para baixo, o profundor também não consegue resposta por não ter o mesmo impacto do ar, entendeu? A velocidade é muito baixa. Então o avião fica sem comando. É como eu disse, é como se tivesse quebrado o volante do automóvel, você vira para um lado, vira para o outro e as rodas fazem mais ou menos o que querem. Então ele fica nessa inércia sem conseguir sair. Se houver a forma de aumentar um pouquinho a velocidade, aí sim seria possível. Os aviões, quando fazem seus testes de certificação, eles colocam um pequeno paraquedas na cauda, que é justamente para poder, entrando num parafuso chato, abrir esse paraquedas de tal maneira que segure a cauda do avião mais acima e aponte o bico para baixo, como você disse, e aí ele ganharia velocidade e poderia se recuperar do stall. Mas quando ele entra no parafuso chato e não tem esse recurso, não há saída. É desesperador. Comandante Robson. Pois é, o pessoal virou... Na verdade, o piloto vira passageiro quando você tem uma condição dessa parafuso. Você deve fazer, né? Então, tem aeronaves, por exemplo, que já no manual fala para você não entrar em determinados parâmetros, não entrar em determinadas condições, porque aquilo vai levar um parafuso chato, do qual é irrecuperável. Porque você não tem duas aeronaves iguais, né? Mesmo de uma mesma classe, às vezes tem um comportamento diferente. Mas é isso que o Diogo falou mesmo. Acho que dificilmente teria o que ser feito nessa condição, né? Pela filmagem que a gente viu. Eu acredito, Evandro, que devam aparecer novas filmagens, porque hoje em dia todo mundo tem um celular, então devam aparecer, talvez a gente tenha outros ângulos aí mais para... Mas é o que eu falo, tudo agora é bem precoce, não? Comandante Robson Farinaz, eu sei que o senhor precisa, né, sair, infelizmente não vai poder permanecer conosco. O Jovem Pan Internacional agora. Opa, pois eu agradeço muito a tua participação conosco aqui, né, compartilhar um pouco do seu conhecimento, daquilo que você pode para nos ajudar a entender essa situação. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado, gente. Boa tarde para todos. Boa tarde. Segré, qual que é o teu ponto de vista? Complementando o que o Diogo falava perfeitamente, quando a gente faz a prática de stall, ou como sair do stall, em geral se dá por uma falta de potência no avião e a gente treina subindo e solta e deixa sem potência de motor.
A única maneira de você sair no stall é embicando o avião para frente e para baixo. Para pegar velocidade. Para você conseguir planear mesmo. E aí, se não tiver, por exemplo, num avião, eu vou um Cessna 172, aí você consegue, através de a velocidade e planeio, você consegue até pousar, se tiver a 70 nós de velocidade, por exemplo. Mas são aviões muito pequenos, nesse caso é totalmente diferente. E não tem como sair. De parafuso chato, o melhor é não entrar. Se entrou, é muito complexo. Imagina o desespero das pessoas durante esses 2 minutos que foi a queda do avião. É terrível. Eu quero até atualizar uma informação para vocês aqui. Vamos colocar aqui no nosso telão o mapa atualizado, então, mostrando o local aonde essa aeronave caiu. Pode rodar para a gente. Então, ele saiu de Cascavel, aqui no Paraná. É claro que a rota não é perfeita, assim como já explicou o nosso querido aqui, Gustavo Segré. E ele seguia, então, aqui para o aeroporto de Guarulhos. Em Vinhedo, essa aeronave, então, perdeu ali a força e acabou caindo nesse parafuso chato que eles acabaram de explicar para a gente, que é esse movimento que ela desce ali como uma folha de papel, rodando até atingir o solo e explodir. Por isso que há agora uma movimentação intensa também ali no condomínio que fica em Vinhedo, no interior de São Paulo. Estas são as informações da aeronave, inclusive com o registro PSVPB, que é como se fosse a placa da aeronave. Da mesma maneira que os carros têm a identificação, a partir daqui eles conseguem ver a matrícula, então, dessa aeronave, entender se ela estava em condições corretas, se ela estava com o registro ok, se ela tinha as autorizações necessárias pela Agência Nacional de Aviação Civil para poder operar aquilo que a empresa faz, e provavelmente sim. E também, né, Gustavo Segré, a gente consegue entender a partir do plano de voo quem eram os passageiros, como que essa aeronave estava, quais eram todas as informações ou todo o percurso, o trajeto que essa aeronave fazia. O plano de voo identifica, inclusive, aeroporto alternativo, a quantidade de combustível, quem é a tripulação e todos os passageiros também. Como são aviões de linha, são linhas comerciais, sim, tem algumas características diferentes. Em termos de piloto privado, a gente mesmo faz o plano de voo. Nesse caso, é a companhia que faz. Bom, eu quero atualizar para vocês também que as defensorias públicas dos estados de Paraná e São Paulo montaram também um gabinete de crise, digamos assim, para atender as famílias, os parentes das pessoas que foram vítimas da queda desta aeronave. Eles forneceram, inclusive, um canal de WhatsApp, que é o número 41 99232 2977, 41 99232 2977, é um número exclusivo para atender parentes, prestar as informações. Inclusive, todo esse canal será coordenado pelo Núcleo de Defesa do Consumidor, que é da Defensoria Pública do Paraná, que está acompanhando essa situação. Nós recebemos também informações de que os governadores já estão a caminho, então tanto Tarcísio de Freitas quanto o governador do Paraná, Ratinho Júnior, está seguindo ali para o local para poder acompanhar. Foram 7 equipes do Corpo de Bombeiros mobilizadas ali para o local do acidente, segundo o governo do estado. Eles montaram, inclusive, um local mesmo para atendimento dessa situação de crise, que está a 100 metros ali do local aonde o avião caiu. Então tem homens da Defesa Civil, tem Corpo de Bombeiros, tem os policiais e também os integrantes do Instituto Médico Legal, que fazem o trabalho agora de recolhimento dos corpos das pessoas que infelizmente acabaram morrendo neste acidente. Segundo as informações de Vinhedo, ninguém sobreviveu. Nicole Fusco foi para o local e vai trazer os detalhes para a gente a partir de agora. O que você já encontrou por aí, Nicole? Bom, a gente vai esperar a Nicole se preparar ali, né, para que ela possa trazer as informações para a gente. Vamos lá, Langani. Eu tenho uma pergunta para o Segré, que é a principal causa, a principal hipótese levantada até agora é o gelo na asa. Mas vocês mesmos, de especialistas, disseram que pode ter havido outras causas, né? Que não é única causa só. Quais seriam as outras hipóteses, além do gelo, é claro, que levou a essa queda? É impossível saber. Não dá. Em geral, as quedas de avião, e sempre se menciona que a notícia no avião que sai ou que chega, se no avião que não chega, né? Lamentavelmente. Mas, em geral, nunca é uma única causa. É uma cadeia de eventos. E não tem como provoca. saber. Não tem. Inclusive, a gente não sabe se é
o gelo. Tudo indica, Diogo estava conversando também sobre isso. É por causa da mudança meteorológica, né? Então a primeira opção que aparece seria essa. Sobretudo porque tem áudios de outros pilotos, de outras aeronaves que tiveram inclusive que pousar, e tem um áudio que nós compartilhamos também, em que o controle menciona que tem formação de gelo severo entre os 15 mil pés e os 22 mil pés. E o avião voava a 17 mil pés nessa região. Então, tudo leva a pensar que pode ter sido essa causa. Mas, em geral, nunca é uma única. E não dá para saber quais seriam as outras. Ô, Diogo, uma coisa que eu percebo também, né, em vários dos acidentes aéreos que eu já cobri ao longo aí do trabalho como jornalista, que sempre que há uma situação como essa, há um compartilhamento muito intenso de informações entre os pilotos, né? Todos têm os seus grupos e se interessam muito por entender e acompanhar essa situação. Como é que é essa movimentação? Como é que é essa comunicação que faz com que vocês possam ir compreendendo os fatos e também trazendo esses fatos para quem nos acompanha? De fato, você tem toda a razão, Evandro. Essa comunicação é muito intensa. Os nossos WhatsApps ficam um pouco congestionados, muitas vezes com mensagens repetitivas até. Mas tudo que a gente consegue depurar, vamos dizer, aquilo que se pode dizer a causa de uma maneira genérica, digamos assim. Como eu disse aqui a vocês, certamente, muito provavelmente, a formação de gelo vai ser um dos fatores contribuintes. Mas esse avião, por exemplo, ele é capaz de voar em gelo. Então, por que ele não suportou, se é que foi isso que aconteceu, tá? Eu não estou nem especulando, eu estou só dizendo hipoteticamente. Se foi isso mesmo, por que ele não suportou? Não estava funcionando o sistema de gelo? Se não estivesse funcionando, o avião não teria decolado, e assim veio uma sequência de coisas. Então, o que a gente sabe até agora é que claramente havia formação severa de gelo, aonde se esperava, a previsão dizia que era formação leve de gelo. E olha, a última vez que eu me lembro de formação severa de gelo nessa área foi a coisa de 10, 12 anos atrás, de 2011, 2012, mais ou menos, que durou uns 3 dias, uma formação intensa. Não é comum essa formação de gelo tão intensa nessa área. Então, pode ser um componente importante, e a gente fica aqui conversando, trocando ideia, e é o que se sabe até agora.